Olha, hoje a gente exibe a segunda reportagem da série Fé e a gente foi em busca de pesquisadores, de médicos, cientistas, em busca de respostas sobre onde está a fé no nosso cérebro. Existe alguma área do nosso organismo que possa ser diretamente ligada à crença? E a ciência é capaz de reconhecer a fé? É o que você acompanha agora. Quem vê o Rômulo correndo pela casa nem imagina que há 2 anos eram os médicos que corriam contra o tempo para salvá-lo. O menino teve pré-leucemia aos 7 meses de vida. Pela fé posso clamar. Ele ainda não tinha o problema do câncer, mas ele teria que entrar com um tratamento como se fosse, para não entrar na leucemia propriamente dita. Pela fé posso enxergar. O que isso significou para nós, né? Pelo menos para mim como mãe. É como se o mundo estivesse acabando naquele momento. Pela fé, pela fé. Rômulo foi acompanhado por um médico de Sorocaba que preferiu não gravar entrevista. E a mãe foi convidada a participar de um grupo de oração. Depois disso, a conversa com o médico foi diferente. Quando ele abriu os exames, ele perguntou para mim: mãe, o que você fez? Eu falei: eu não fiz nada. Como, né? Como assim? O que eu fiz? Ainda levei um susto, porque eu achei que tinha feito alguma coisa de errado. E ele virou para mim e falou: ele está curado. A única explicação que eu tenho, assim, plausível, foi a fé. Que força é essa que muda as pessoas, move o mundo, cura enfermidades e intriga a ciência? 2 letras poderosas. A definição de fé vem do latim fides, né, que é fiar-se, ter confiança. Depois de muita resistência, a ciência aceitou o desafio de estudar a fé. Os resultados são impressionantes. Como é que o cérebro funciona para que o indivíduo possa ter a sua consciência, possa saber o que é alma, o que é espírito, o que é vontade, né? O que é fé. Cientistas já responderam muitas perguntas sobre a máquina que nos comanda. Sabemos por que comemos, andamos, armazenamos informações e até de onde vêm algumas doenças. Outras áreas estão em constante pesquisa. E a nossa fé? Seria o cérebro responsável pela produção daquilo que acreditamos? Vamos entrar nesse misterioso órgão que aos poucos começa a ser revelado. 100 bilhões de células nervosas conectadas. Como numa orquestra, cada neurônio trabalha individualmente, de forma harmoniosa, juntos regem a nossa vida. Raul Marino é um dos mais importantes neurocirurgiões do país. Realizou pesquisas no Brasil, nos Estados Unidos e no Canadá. Em 2007, lançou A Religião do Cérebro, as novas descobertas da neurociência a respeito da fé humana. A fé está toda controlada por essa coisa, por essa rede de neurônios, de células cerebrais que dão para o homem uma coisa que os animais não têm, que é a capacidade de pensar abstratamente, de criar uma metafísica, de criar um sistema filosófico, um sistema espiritualizado, de religião. A influência estrangeira não está apenas nas paredes e na mobília do consultório. O cirurgião conheceu e trabalhou lá fora com Michael Pessinger, um fisiologista e psicólogo canadense que estudou de que maneira o cérebro responde a estímulos eletromagnéticos. As pesquisas foram feitas com voluntários durante preces por meio de equipamentos como este que detalham o cérebro. Pessinger criou uma espécie de capacete, apelidado de capacete divino. A equipe médica observou que quando entramos em estado de contemplação, algumas áreas do nosso cérebro são ativadas.
O lobo pré-frontal, responsável pelo controle das emoções, e o lobo frontal aumentam de tamanho. Outra área ativada é o lobo temporal. E quando essas ondas eletromagnéticas atingem o lobo temporal, esse indivíduo que está aqui num quarto escuro, fechado, ele começa a relatar experiências que podem ser sim classificadas como místicas, né? Temos então como localizar a fé em nosso cérebro? Este neurocirurgião de São José do Rio Preto acredita que sim. Pesquisadores americanos chegaram a definir o local exato que nos conecta com o divino. Localizaram que essa área, que eles inclusive chamam como ponto de Deus, na região temporal anterior do cérebro, são áreas onde produz, através de ressonância funcional, de eletroencefalograma, há uma maior captação de metabólitos nessa área, há um metabolismo maior, e no eletroencefalograma foram detectadas ondas gamas, que geralmente são difíceis de serem captadas em pessoas normais, e elas têm a capacidade, em pessoas altamente espiritualizadas, de manter um nível de atenção, um nível de êxtase espiritual muito grande. Mas qual a interferência dessa mudança fisiológica em nosso dia a dia? No primeiro semestre de 2012, o Brasil das diferentes religiões se uniu numa corrente de fé pela recuperação de Pedro, filho do cantor Leonardo. Pedro voltava de um show quando o carro em que ele estava capotou na divisa de Minas Gerais e Goiás. O cantor ficou internado neste hospital na capital paulista por 81 dias. Desses, 31 em coma. A recuperação rápida foi atribuída à fé. Só tenho a agradecer a Deus, a todos do Brasil que oraram pelo Pedro. Abracei muito, beijei muito ele. Nossa, estou assim, renovado, né? E nessa busca por explicações sobre os efeitos da fé na vida das pessoas, pesquisadores da USP, Universidade de São Paulo, param uma vez por semana para discutir a relação entre saúde, espiritualidade e religiosidade. A sua condição de fragilidade humana em conexão com algo maior, seja esse algo maior Deus, o universo todo, o absoluto, o inspira, o fortalece. Quando você acredita, o seu cérebro reage de uma outra maneira, é isso? Sim, com certeza. Ele reage produzindo substâncias que ajudam você a caminhar de forma melhor ou de identificar aquilo que você acredita que seja mais adequado para você realizar aquele seu objetivo. Marcelo Arias tem uma profissão ainda pouco conhecida no Brasil, é psicobiólogo. Estuda a interferência do nosso organismo sobre as funções mentais. Escreveu vários livros sobre o assunto. Temos em nossa cabeça uma máquina perfeita, que ao mesmo tempo nos torna diferentes. Você pode ter nascido com uma maior probabilidade, uma maior tendência de desenvolver circuitos neurais que te capacitem vivenciar uma experiência que pode ser, por você, definida como uma experiência mística transcendental. Em contrapartida, você pode ter pessoas que mesmo orando, que mesmo participando de rituais, que mesmo meditando profundamente, não consigam ter essas expansões de consciência, essas experiências ditas místicas e religiosas. Fé e razão, por muito tempo, se estranharam, aos poucos começaram a se falar. E dessa união surgem explicações sobre a nossa capacidade de acreditar no que para o homem é impossível. Mas esse é só o começo de uma conversa que tem muito a revelar. A ciência reconhece a fé, até porque para reconhecer a fé, você não necessariamente precisa amparar o transcendente. Você pode ser um grande engenheiro, um grande médico, um grande teólogo, um grande filósofo, se você desenvolver a sua capacidade de ter fé naquilo que você faz. Amanhã você é o nosso convidado para conhecer as manifestações de fé. Romeiros, peregrinos, gente que viaja centenas de quilômetros para pedir e também agradecer.